todos. Eu sou Felipe Mamprim, cirurgião vascular. Aqui comigo a Grace. Para mais um passo aqui na nossa jornada do nosso podcast Circulação em Foco. Hoje é o nosso 5º episódio. E nessa jornada aí do paciente com doença venosa crônica, a gente começou com os vasinhos, foi para as varizes, né, Grace? Isso, uma caminhada aí pelo nosso cotidiano, na verdade, né, doutor? O dia a dia do nosso consultório. É por quem a gente estuda, né, para os pacientes e aquilo que a gente mais gosta de fazer, que é se dedicar à circulação. Isso. Então, no primeiro episódio a gente fez vasinho, depois a gente foi para varizes, depois nós fomos para inchaço, úlceras de perna. E agora hoje a gente está avançando na doença. Então hoje a gente vai falar de um tema um pouquinho mais pesado e que nem por ser mais pesado a gente não pode deixar de falar, né, Grace? Isso. Assusta, né? Porque sempre que a gente fala uma palavra curta, trombose, mas que vem carregada de medo, né? Desconfiança. O paciente, às vezes, fica inseguro. É bem isso, é uma doença muito comum e não raras vezes os pacientes vêm no consultório achando que tem trombose por qualquer outra razão, qualquer dor na perna e cabe ao médico, angiologista, a gente avaliar e ver se de fato tem a trombose. Lembrando que a trombose é uma doente altamente prevalente no mundo, sempre foi e infelizmente ainda é. Né? Então a gente vê a trombose... Por exemplo, na cidade de Tubarão, na região de Tubarão, para vocês terem uma ideia, no próximo ano, mais ou menos 300 pessoas vão ter trombose ano que vem. A gente, infelizmente, sabe disso. Né? E eu não estou rogando praga para ninguém, mas a gente sabe que isso vai acontecer por determinadas... Os estudos, as estatísticas mostram isso aí. As pessoas têm bastante medo, né, doutor? Porque a trombose ela é um nome, uma palavra que vem aliada ao medo de amputação. Antigamente, né, tinha muito esse mito, a trombose, vou perder o dedo, a perna, né? E é importante a gente esclarecer que existem basicamente 2 tipos de trombose. Primeiro, o que é trombose? Trombose é um coágulo dentro da circulação sanguínea. Nós temos basicamente 2 tipos de circulação, a circulação venosa e a circulação arterial. Quando a trombose ela se faz na circulação arterial, a gente pode ter a chance de ter a perna amputada. Agora, quando a paciente tem uma trombose do lado venoso, a chance disso acontecer é mínima. Então, esse coágulo na circulação, ele pode ter essas 2 origens, a arterial e venosa. Obviamente que a arterial é uma situação mais séria e que normalmente está associado a alguns fatores de risco, como pressão alta, colesterol, diabetes e cigarro, principalmente. Agora, a trombose venosa já tem uma outra conotação. Primeiro, são pacientes de um outro perfil epidemiológico, ou seja, são pacientes diferentes daqueles pacientes arteriais. E a trombose venosa, ela, apesar de grave, ela é potencialmente curável e com um tratamento bem menos complexo do que a trombose arterial. A trombose arterial, né, Grace, às vezes, assim, muitas vezes os pacientes precisam ir para o hospital, né, internação, cirurgias de revascularização, ou seja, pontes de safena, ou eventualmente angioplastia, ou tratamento para dissolver aquele coágulo pelo sangue. Casos mais graves, complicados, a amputação de membros. Né? E são pacientes mais complexos. Já a trombose venosa, a gente vê que hoje, com as medicações novas, raramente o paciente interna. Então a gente tem deixar bem claro para quem está nos vendo e quem está nos ouvindo, que existem 2 tipos de trombose, a trombose arterial, que realmente é uma doença bem séria, e existe a trombose venosa, que também é séria, só que é menos complexa e exige menos intervenções do que a trombose arterial. Questões de idade, doutor. Tem uma idade onde seja mais prevalecente? Infelizmente, sim. A doença, a trombose venosa, ela, à medida que o tempo vai aumentando, a idade vai aumentando, a trombose ela vai ficando mais prevalente. Então, como eu falei, mais ou menos 300 pessoas já estão projetadas para ter trombose venosa na região do Tubarão ano que vem, ou seja... Quase uma pessoa por dia, se a gente for estender isso num ano, mais né? ou menos isso, né? E pacientes acima de 70 anos, eles têm 5 vezes mais chance de ter trombose do que um paciente mais jovem. Então, infelizmente, a trombose venosa, por uma série de razões, ela acomete pessoas mais idosas do que pacientes mais jovens. Né? Agora,
a trombose venosa é uma doença multifatorial. Tá. Quando a gente fala em trombose venosa, é bem importante a gente deixar claro que existem basicamente 2 tipos de trombose venosa. Existe a trombose venosa superficial e existe a trombose venosa profunda. Uhum. A trombose venosa superficial é quando acontece uma coagulação dentro de uma veia varicosa, ou seja, de uma variz. Que são as flebites. Que são as flebites, como a gente costuma falar, que os pacientes conhecem também. Então, existe a trombose venosa superficial e as tromboflebites, que são inflamações causadas por coágulos nas varizes. A trombose profunda é aquela trombose que está nas veias mais internas, nas veias que estão abaixo da musculatura. E que essas, se comparadas à trombose superficial, elas são mais graves, exigindo tratamento anticoagulante também. E nem sempre, como o senhor falou, né, necessita de internação. Hoje até como tratamento preventivo, não internar, né, doutor, paciente por conta da mobilidade, né? Exato. E a gente sempre evita internar paciente pelo risco que uma internação eventualmente carrega de infecção, né? Contato com outras doenças, outros pacientes. Essa época de Covid, principalmente, né, com isolamento de contato, isolamento respiratório, isso é importante. Então, e essas drogas que a gente usa, essas medicações que a gente usa atualmente, elas são muito diferentes. Antigamente a gente tinha que internar o paciente, fazer remédio na veia para depois dar o comprimido, né? E hoje em dia o tratamento de trombose venosa ficou muito mais simples, tanto para o médico como para o paciente. Mais acessível também, né? Bem isso. E infelizmente a trombose não é uma exclusividade de pacientes mais jovens, mais idosos. Pacientes mais jovens também podem ter trombose, principalmente pacientes que já tiveram sofrido algum procedimento cirúrgico, por exemplo, e às vezes, né, a gente é chamado para avaliar pacientes em unidade de terapia intensiva, pacientes pediátricos, crianças que também podem ter trombose. São casos mais raros, né? Mas também exigem tratamento. Isso. Né? Então, crianças têm particularidades que são próprias das crianças. A gente não pode usar, obviamente, a medicação na mesma dose. Não pode usar todas as medicações para crianças, mas infelizmente é uma doença que acomete também criança. Quais os outros fatores de risco ou acometimento da trombose? Pois a trombose, primeiro, existe um conjunto de situações que favorecem o aparecimento de trombose. Então, pacientes que tiveram a sua veia machucada, então pacientes que tiveram um acidente, por exemplo, pacientes que têm uma coagulação aumentada, então pacientes que têm algumas doenças no sangue podem ter essa situação, e pacientes que têm o sangue um pouco mais grosso. Então a gente chama isso de tríade de Virchow. Isso foi escrito em mais ou menos há quase 200 anos, em que essas 3 condições associadas, elas aumentam bastante a chance de trombose. Então, por exemplo, vamos tomar o caso das crianças. Por que acontece trombose nas crianças? Pacientes que estão em hospital, normalmente eles já estão no hospital por alguma razão, né? Ou tratando alguma infecção ou qualquer outra doença. Esses pacientes, eles estão acamados. Então, pacientes que estão sofrendo alguma doença e que têm a sua mobilidade reduzida, principalmente assim, acima de 3, 4 dias, a circulação já não funciona de maneira adequada e existe uma tendência do sangue se aglutinar e coagular dentro da veia, gerando a trombose. Hoje em dia, pacientes que ficam internados por um tempo prolongado têm um tratamento preventivo, né? Os pacientes costumam relatar que tomaram injeção na barriga. Isso, é super comum. Então, quando a gente interna um paciente, ou quando a gente tem uma previsão de que esse paciente vá ter a sua mobilidade reduzida, que ele fique muito tempo parado, a gente, de uma maneira preventiva, a gente já prescreve uma medicação anticoagulante para evitar que esse sangue se forme. E tão ou mais importante quanto a medicação é o uso de meias de compressão para que se ative a circulação e a pessoa não tenha essa circulação prejudicada para quem vai ficar muito tempo acamado. Então, por exemplo, paciente que fez uma cirurgia, né? Atualmente a gente vê até nas cirurgias ortopédicas o uso de meias no pós-cirúrgico imediato. E não só meia, mas assim, pacientes que estão nos escutando, que provavelmente já fizeram algum procedimento maior, existem botas que elas inflam e desinflam, né? Elas murcham e insuflam ar para que faça uma compressão dessa veia e o sangue seja aumentado o retorno venoso. Então, são todas maneiras que nós chamamos de profiláticas, ou seja, preventivas,
para o aparecimento de uma trombose venosa. E que a trombose é uma coisa séria, né? Infelizmente, nos Estados Unidos, existe uma previsão de que mais ou menos 50 mil pessoas vão morrer de embolia pulmonar, que é a consequência mais séria de uma trombose. Então, o que a deslocamento do trombo, né? Exatamente. Então, quando o paciente tem uma trombose venosa, essa trombose, em algumas situações, ela pode sair dali e se alojar nos vasos do pulmão, que é o que a gente chama de embolia pulmonar. É uma condição extremamente grave, muitas vezes exige internação em UTI e medidas um pouco mais agressivas são necessárias, o que pode às vezes levar ao óbito do paciente, coisa que a gente, né, obviamente não quer. Então, pacientes que têm esses fatores de risco, eles têm um pouquinho mais de chance de ter essa trombose. Entre os fatores de riscos também estão a obesidade e o câncer e o uso de quimioterapia, doutor. Então, pacientes que são obesos, infelizmente, por uma deficiência no retorno do sangue, e por isso que a gente pede para os pacientes se exercitarem, para aumentar a circulação, esses pacientes eles têm uma chance aumentada de 2 vezes. Pacientes que têm índice de massa corpórea acima de 30, infelizmente, eles têm uma chance aumentada de ter trombose venosa profunda ou trombose venosa superficial. Então, a gente tem basicamente 2 tipos de trombose, né? A adquirida, que é aquele paciente que ficou muito tempo parado ou que teve uma fratura. Muito comum atualmente, cirurgias plásticas podem levar ao aparecimento de trombose venosa e principalmente a que mais dá é a dermolipectomia, porque a paciente fica, né, com a sua mobilidade reduzida, que a gente sabe que é uma cirurgia um pouco mais agressiva. Então as tromboses podem ser adquiridas ou pode ser sem nenhuma causa aparente, que a gente chama de idiopática. Dentre as causas adquiridas, o câncer é uma delas, porque o câncer, infelizmente, principalmente câncer de mama, câncer de útero, câncer de próstata, pulmão, intestino, pâncreas e estômago, né? Infelizmente, eles são cânceres que eles têm uma chance aumentada. Por quê? O organismo ele é sábio em promover mecanismos de coagulação e anticoagulação. Existe um equilíbrio no organismo. E nos pacientes que têm algum câncer ativo, alguma neoplasia ativa, esse mecanismo de coagulação e anticoagulação que o organismo normal tem, ele é alterado. Então a gente costuma dizer que o paciente portador de neoplasia, ele está no estado de pró-coagulação, ou seja, ele tem uma chance aumentada de ter um coágulo e se o coágulo se alojar na perna, principalmente, ele pode desenvolver essa trombose. Infelizmente, 20% dos casos totais de trombose estão relacionados a câncer. É uma doença que, apesar de ser cada vez mais diagnosticada, mais tratada e ter um êxito no tratamento, a gente vê uma alta prevalência do câncer, da trombose venosa nesses pacientes com câncer. E a própria quimioterapia também já altera esse mecanismo de coagulação e anticoagulação, gerando assim um potencial maior de trombose nesses pacientes. Com relação à gravidez, gestantes? Pois é, gestante, a gente sabe que também por esse desequilíbrio entre coagulação e anticoagulação, as gestantes, por razões hormonais e também pelo aumento do útero e consequente compressão da circulação, existe uma dificuldade natural da circulação na gestante. Então a gestante, infelizmente, ela está sujeita a uma maior exposição à trombose venosa. A estatística mostra também, Grace, já situando aqui na nossa região, mais ou menos 30 gestantes ano que vem vão ter uma trombose venosa. É um número que parece baixo, mas é um número bem alto, porque pode ter repercussão tanto para a mãe quanto para a criança. E infelizmente na gestação não são todas as medicações que a gente pode usar. Né? Pelo contrário, se a gente usar determinadas medicações que para uma pessoa que não está, uma mulher que não está grávida, poderia ser usada tranquilamente, para a mãe e para a criança teria algumas implicações, principalmente no sentido de malformação fetal. Então, existem medicações que não podem ser usadas na gravidez. Isso é muito importante as pessoas saberem, porque não é todo remédio que está liberado. Inclusive, se a pessoa tiver alguma dor na perna, algum vermelhidão, algum inchaço desproporcional na perna, urgente procurar ou ginecologista ou um cirurgião vascular para que tenha
esse diagnóstico feito e para que o tratamento seja instituído assim, de uma maneira mais rápida possível. Né? A gente teve até recentemente... A gente tratou recentemente uma gestante, né? Foi. A paciente com 32 semanas, que a gente não pode fazer nem anti-inflamatório, porque pode fechar o canalzinho ali do coração da criança e gerar uma insuficiência cardíaca na criança. Então a gente fica com bastante restrição, mas felizmente, né, a gente conseguiu reverter a situação e... O paciente está se preparando para a cirurgia em breve, né? Foi tratada da trombose superficial que ela teve, né? E a causa foram as varizes. E por incrível que pareça, Grace, a gente tem uma maior chance da pessoa ter trombose depois do parto do que antes do parto. Por incrível que isso possa parecer. Existe algum risco aumentado para parto cesárea, parto normal? Tem. O parto cesáreo, exatamente por deixar a mulher... Primeiro porque tem que fazer uma anestesia RAC, né? Então a paciente já fica mais tempo parada. Segundo que tem a recuperação da cirurgia, propriamente dita. Então leva a uma restrição de mobilidade. Então a cesárea também tem um risco um pouco aumentado de trombose se comparada ao parto natural. Quem está pensando em engravidar e já tem varizes, os vasinhos maiores na perna... Qual a indicação? Trata primeiro, espera o bebê nascer? Como que a gente faz? Essa é uma pergunta excelente. E muitas vezes gestantes, né, em diversos estágios da gravidez, nos procuram a respeito disso aí. Primeiro, paciente que tem varizes e tem o desejo de engravidar, a gente recomenda tratar varizes antes. Por quê? Exatamente porque aquilo que eu falei agora. As varizes, a gestação por si só já aumenta a chance de dar trombose. E as varizes também aumentam a chance de dar trombose. Então, paciente que tem varizes de maior volume e pacientes sintomáticos, a gente já recomenda tratar antes que essas varizes possam piorar e gerar uma complicação ainda maior para a mãe e para a criança. Então, paciente que tem varizes e que quer engravidar, a gente recomenda operar. Mas se piorar durante a gravidez, que pode piorar. Paciência, a gente trata de novo. Mas eu acho que, e o que a literatura suporta, é o tratamento da veia antes da paciente tentar engravidar. E se eventualmente engravidar com varizes, a gente não recomenda o tratamento cirúrgico durante a gravidez. A gente tenta controlar os sintomas, principalmente com meias de compressão. Em algumas situações a gente acaba passando algum tipo de remédio, mas sempre com cuidado e após o aval do ginecologista para não fazer mal à criança. E depois, normalmente depois de 3 meses de puerpério do parto, a gente acaba indicando tratamento cirúrgico, porque o equilíbrio hormonal da paciente é refeito, o útero já diminuiu de tamanho, a criança também já está maior, já está em amamentação ainda, mas a gente já recomenda tratar cirúrgico antes que essa paciente eventualmente possa ter uma complicação, né? Como foi essa aqui que a gente avaliou agora, essa última gestante. Ela teve a flebite, a gente tratou e esperou os 3 meses para indicar o tratamento definitivo da doença dela. Então, um paciente que tem varizes durante a gravidez, espera, usa meia de compressão e no 3º mês em diante a gente pensa em operar. Sobre o uso de anticoncepcionais, doutor, o que a gente tem relativo aí a varizes? Bom, anticoncepcional é uma dúvida super comum no consultório, né? Anticoncepcional, ele tem as suas vantagens, mas um mal necessário. É um mal necessário, né? Só que, infelizmente, ele traz alguns efeitos colaterais. A gente sabe que existem várias gerações de anticoncepcional, né? E o que difere as gerações é a quantidade de hormônio. Então, o que foi estudado já é que os anticoncepcionais de 2ª geração, eles têm uma taxa, uma prevalência de trombose menor do que os anticoncepcionais de 1ª e de 3ª geração. Então, se eventualmente for optado pelo uso de anticoncepcional, a gente dá preferência aos anticoncepcionais de 2ª geração. E, infelizmente, o anticoncepcional ele está bem associado à chance de ter flebite ou trombose venosa. E a literatura cita que mais ou menos 3 a 6 vezes mais chance do que uma pessoa que não toma anticoncepcional. Agora, é para ficar desesperado? Não, eu acho que uma avaliação bem criteriosa do ginecologista, junto com um cirurgião vascular, para se avaliar o risco dessa paciente
de ter o desenvolvimento dessa trombose venosa. É claro que pacientes que já tiveram história na família de trombose, ou pacientes que já tiveram um episódio de flebite ou trombose, ou pacientes que têm algumas comorbidades, como algum tipo de doença do sangue, algumas doenças reumatológicas, a gente precisa avaliar para se pesar o risco-benefício de um anticoncepcional hormonal oral. E o que a gente vê é que os anticoncepcionais, principalmente em adesivos e DIUs, eles têm uma menor incidência de trombose venosa. Então, aquelas pacientes de mais alto risco que não desejam engravidar, a gente não recomenda pílula e recomenda sim o uso de DIU, que é o que menos interfere na coagulação. Hoje em dia a gente tem também o implante, que é o catéterzinho que a gente coloca no... Implanon, o nome dele. Diminui também o risco? Os implantes ainda, como são dispositivos relativamente novos, ainda não se tem uma resposta definitiva para isso. Então, os anticoncepcionais, o que se sabe é que as pílulas, os comprimidos, eles têm uma maior incidência de trombose venosa. Sobre a reposição hormonal, depois que a mulher passa ali do período fértil, geralmente a gente faz, né, entra na menopausa e começa a tomar os hormônios. É outra situação mais complicada. Por quê? Os hormônios de terapia, eles foram inicialmente propostos para que protegessem a mulher de algumas situações, principalmente doença cardíaca. Infelizmente, eles não têm se mostrado tão efetivos nessa proteção e eles melhoram os sintomas de menopausa, mas eles carregam um risco, às vezes, de desenvolvimento de algumas outras doenças, principalmente do endométrio, e infelizmente, mais ou menos de 2 a 3 vezes a chance de desenvolvimento de trombose venosa. Então, é a mesma situação. Assim como as pílulas anticoncepcionais, a terapia de reposição hormonal em pacientes pré ou em pacientes em menopausa, elas precisam ser muito bem avaliadas. Infelizmente, não tem receita de bolo, Grace. Assim, se a gente generalizar e deixar... fizer o mesmo tratamento para todo mundo, não vai dar certo. Né? Então, eu acho que uma boa anamnese, com uma estratificação de risco, ou seja, existem classificações, existem critérios para a gente indicar o uso ou não de determinadas medicações baseado na história familiar e na chance que essa paciente venha a ter trombose venosa. Então, terapia de reposição hormonal, infelizmente, não é para todo mundo. Então, assim, pacientes, mais uma vez, que já tiveram tromboses, têm história na família ou que têm muitas varizes, a gente não recomenda, porque essa paciente vai estar sob risco de desenvolvimento de uma trombose. E já aliado a isso tem a questão de idade também, né? O paciente que faz a reposição, normalmente já passou dos 40, 45, Exato. né? E à medida que o tempo vai passando, a chance de ter uma trombose venosa também vai aumentando. Vai aumentando. Então, é aquela história, né? Assim, todos os fatores de risco, quando somados, eles podem levar a um desfecho negativo. Ou seja, quanto mais fatores de risco, pior. É a mesma coisa quando você vai dirigir um carro. Se você tomar todas as medidas necessárias, né, se usar o cinto de segurança, se mantiver uma direção defensiva, se manter uma velocidade constante e razoável, a chance de você ter um acidente é menor. Agora, se você não usar cinto de segurança, andar 200 km por hora na chuva, a chance de ter um freio ruim. Com freio ruim, né, com pneu estreito, a chance de ter um problema vai ser muito maior. É um conjunto de fatores, é o conjunto de doutor? fatores que levam a um desfecho negativo. Tem algumas doenças, né, autoimunes que têm uma propensão maior. O lúpus é uma delas. Tem, assim, e normalmente tem pacientes que nos procuram sem diagnóstico e que a primeira manifestação da doença às vezes é uma trombose venosa. Infelizmente, o câncer é uma delas. Existe uma situação que a gente chama de síndrome paraneoplásica. Ou seja, o que é isso? É uma trombose venosa que vem acompanhada de um câncer. Ou seja, tem pacientes que ainda não têm diagnóstico de câncer e, às vezes, câncer de tireoide pode se manifestar dessa maneira, câncer de intestino pode se manifestar dessa maneira, em que o primeiro sintoma ou o primeiro sinal é o aparecimento de uma trombose. E tem um dado curioso, é que assim, o paciente pode ter a trombose, não se sabe de onde vem, e em 70% das vezes
o diagnóstico de câncer vem um ano depois. Então, paciente que tem trombose sem uma causa aparente, ou seja, aquele paciente que do nada teve uma trombose, a gente tem que ficar de olho, tem que ir atrás, principalmente câncer de cólon, né, de intestino, de próstata, de mama e de pulmão. Esses são os 4 principais cânceres que a gente tem que ir atrás em pacientes que do nada tiveram uma trombose venosa. Ou esses pacientes podem ter o que nós chamamos de trombofilias. O que são trombofilias? Trombofilias são situações, são doenças genéticas que predispõem a um aumento da chance de trombose, né? Nós temos algumas trombofilias que são mais comuns, né? Por exemplo, deficiência de proteína C, deficiência de proteína S, que são essas proteínas, são fatores que o nosso corpo mesmo produz e que são fatores anticoagulantes, que nós chamamos. Então, uma deficiência de fatores anticoagulantes levam a uma tendência maior de trombose. Então, por exemplo, existe o que nós chamamos de mutação do gene da protrombina, que também é uma situação que aumenta a chance de coagulação. Existe Seria uma disfunção do organismo que faz o sangue coagular mais rápido. Coagular mais rápido e de uma maneira mais intensa. Então, como a gente conversou antes, o organismo ele é muito sábio em promover um equilíbrio entre fatores de coagulação e fatores de anticoagulação. Quando há uma quebra dessa barreira, seja por uma infecção, ou por uma cirurgia, ou por uma gravidez, ou a pessoa ficou muito tempo acamada, ou por uma doença genética, há um aumento da coagulação e uma diminuição da proteção do organismo, e o que gera uma trombose. Então, existem uma série de exames de sangue que podem identificar se essa pessoa tem uma tendência aumentada, genética ou não, a essa situação de trombose, que nós chamamos de trombofilia. E é uma coisa super comum. Por quê? Há mais ou menos uns 15 anos atrás, a gente não tinha acesso a esse tipo de diagnóstico. Agora, com o passar do tempo, com o avanço dos testes de laboratório, a gente consegue identificar hoje uma boa parte desses pacientes. Ainda assim, tem pacientes que a gente não consegue identificar a causa do problema, mas uma vez os pacientes identificados, a gente começa a tratar, e é importante que esse tratamento seja muito bem acompanhado, porque uma vez que o paciente teve uma trombose, ele tem 3 a 4 vezes chance de desenvolver uma nova trombose. Então, em determinadas situações, a gente tem que manter o paciente sob tratamento para o resto da vida. Acompanhamento constante. Para o resto da vida. Então, tem pacientes que têm algumas doenças mais graves que tem que tomar anticoagulante sempre. A vida toda. A vida inteira. E uma coisa que antigamente, há uns 15 anos atrás, a gente tinha que fazer era o controle desses anticoagulantes. Então, quem está escutando provavelmente já tem ou conhece alguém que tem que fazer tinha que fazer um exame de sangue a cada 15 dias para saber se o sangue estava fino. Isso. E tinha uma história que, assim, a gente preconizava não comer algumas substâncias, principalmente substâncias ricas em vitamina K, que as folhas verdes têm vitamina K. A gente não incentivava, não orientava os pacientes a ingerirem bebidas alcoólicas. Então, com essas medicações mais recentes, dos últimos anos, essas restrições alimentares diminuíram. Então, a gente tem uma qualidade de vida mais importante para os pacientes que têm uma trombose venosa. Os pacientes não precisam ficar internados e não têm essas restrições alimentares. Então, o paciente tem uma vida praticamente normal com tratamento de trombose venosa. Não é 100% normal, porque esse paciente ele vai estar em anticoagulação, que a gente chama, o sangue vai estar fino. Então, se eventualmente tiver um acidente, bater a cabeça, tal, então ele tem mais chance de ter sangramento, que é um efeito colateral dessas medicações. Mas isso, felizmente, é raro. E a gente tem maneiras de tentar reverter isso aí. E controlado também, né? Exato. Então, são medicações bem seguras, que a gente está bem acostumado a prescrever e que vieram a somar no tratamento da trombose venosa. Deixar o paciente com uma vida mais tranquila, mais perto do normal possível. A gente incentiva, depois, o paciente que tem a trombose, nos primeiros dias, a usar meia de compressão já logo de cara. E alguns estudos hoje mostram que o uso da meia é fundamental e a prática de atividade física, principalmente a atividade física na água, ela se mostrou extremamente benéfica em pacientes que sofreram uma trombose venosa. Então, aquele conceito que as pessoas tinham antigamente de que trombose venosa, a pessoa tinha que ficar, assim como a cirurgia de varizes, na cama deitada de perna para cima. Não é bem assim hoje. A gente sabe que os sintomas de uma trombose, eles podem ser atenuados, desde que bem orientado, com exercício físico na água.
Né? Doutor, algo que eu li e que até me surpreendeu foi com relação ao tipo sanguíneo, que o sangue tipo A é mais suscetível. Pois é, essa é uma curiosidade que nos últimos anos aí a gente... E eu li que o O, que é o O meio, é menos. Exato. Então, é isso aí mesmo. Isso quer dizer assim, eu tenho sangue A, eu vou ter trombose? Não. Claro que não. Eu acho que não é para se preocupar. Às vezes as pessoas, né, elas podem entender de uma maneira errada, mas não é assim. Não é porque você tem sangue A que você vai ter uma trombose. É que existe uma possibilidade maior de desenvolver trombose naqueles pacientes que têm sangue tipo A. Mas, isso são estudos, né? São dados coletados e vão... vão se agregando. Isso. E no acaba final... saindo numa estatística, né? Exato. Mas que não quer dizer que a pessoa seja vai dessa ter. maneira, Exato. né? Sobre infecção dos vasos linfáticos, as erisipelas, que normalmente são confundidas com flebite, por quem não está acostumado a tratar. Então, o que é erisipela? As pessoas conhecem erisipela como zipra. Isso. Né? Muitas vezes não é bem comum, a gente ouve direto. Os pacientes mais antigos, inclusive, benziam as zipras. Né? Então, a erisipela ou linfangite aguda são infecções e inflamações do sistema venoso linfático. Ou seja, existe uma contaminação desses vasos linfáticos, normalmente por uma feridinha no pé ou um machucado, em que há uma disseminação bacteriana via linfática pelos vasinhos linfáticos, causando dor, vermelhidão e desconforto nas pernas. E é muito comum os pacientes confundirem erisipela ou linfangite com flebite. E não só os pacientes, Grace, tem muitos médicos que não estão familiarizados. Exato. Muitas vezes a gente recebe paciente em tratamento de uma coisa e na realidade é outra. E sintomas são parecidos, são bem parecidos, né? porque fica dolorido e vermelho. Né? Agora, para a pessoa que está nos assistindo e nos ouvindo, uma coisa bem diferente da flebite e da trombose é a febre. Então, o paciente que teve flebite, ele não tem febre. Muito raro ter. Agora, o paciente que tem erisipela mais séria, esse paciente vai ter febre, porque é uma infecção. A flebite é uma inflamação, não existe um componente bacteriano. A erisipela, ou a zipra, ou a linfangite é uma infecção. Então, tem uma bactéria na corrente sanguínea, a pessoa tem aqueles que nós chamamos pródromos de infecção. A pessoa fica com calafrio, fica com queda do estado geral, fica indisposta e muitas vezes dá febre. Então, para as pessoas diferenciar, não é qualquer vermelhidão na perna que significa zipra. Não. A gente tem maneiras de avaliar, o exame clínico é a melhor delas, ultrassonografia e alguns exames de sangue. E a erisipela, por ser uma infecção bacteriana, ela é tratada com antibióticos. Né? Então, não existe cirurgia para erisipela. E existem erisipelas de diferentes tipos, erisipelas mais simples, erisipelas mais complexas, e dependendo do tipo de bactéria que a gente encontra, a gente pode prescrever um medicamento específico, um antibiótico específico. Às vezes precisa ser feito em hospital para fazer antibiótico na veia, né? Às vezes precisa fazer desbridamento, ou seja, limpezas de algumas feridas que acontecem depois de uma erisipela. Mas o mais comum é que as erisipelas sejam... É uma palavra meio chata de falar. A gente fala tanta zipra que no final das contas acaba falando mais zipra mesmo, igual as pessoas falam. Então a erisipela, normalmente ela tem um caráter leve e que a gente costuma resolver 90% das vezes com um antibiótico via oral. Né? Tratamento em casa, né? Tratamento em casa, às vezes com algumas restrições, né? Principalmente para até reduzir essa carga bacteriana. As pessoas têm uma melhora dessa infecção. E, infelizmente, erisipelas podem ter consequências no futuro, né? Então, essa semana mesmo a gente atendeu uma paciente que já teve 12 erisipelas. Lembra? Uma menina jovem. A gente já tratou essa paciente uma vez em hospital, mas, infelizmente, a erisipela pode ter um caráter recorrente, ou seja, ela pode voltar. Várias vezes. Essa moça já teve 12 vezes e ela ficou com algumas sequelas. Por exemplo, a gente chama de linfedema secundário. Às vezes o paciente fica com a perna inchada depois de ter várias erisipelas. Né? Então, essa é uma situação que a gente vê, cujo tratamento, não existe um tratamento específico, não existe cura para isso, existem maneiras de amenizar. E, mais uma vez, a nossa amiga meia elástica está aí. Então, todo aquele paciente, né, que
tem uma doença de circulação, a gente vai tratar boa parte das doenças da circulação com meia elástica. A gente não cansa... Vai aliar o tratamento, né? Exato. A gente não cansa de reforçar e de enfatizar a importância da meia elástica no tratamento. Por quê? Porque a meia... A meia certa, de boa qualidade, com a compressão exata para o tipo de problema da pessoa, né? Exato. Então, a trombose. A trombose é um entupimento da circulação, né? Vamos colocar dessa maneira bem simples. Quais são os sintomas de trombose, né? Para as pessoas reforçarem. É um edema, é um inchaço desproporcional, uma dor e inchaço desproporcional na perna. Como que a gente reduz o inchaço? A primeira coisa, colocar a perna para cima. Isso aí já reduz. E a segunda coisa é o uso da meia de compressão. Então, o paciente que teve muito tempo acamado, né? Ou fez uma cirurgia recente, ou tem alguma outra situação e a perna acordou, normalmente é uma perna só. Né? Quando as duas pernas incham de uma maneira igual, normalmente não está associada à doença de circulação. Tem outras coisas, né? Principalmente doença do coração, alguma outra medicação. Mas o clássico da trombose é um inchaço desproporcional de uma das pernas, associado à dor e alteração da coloração. Da coloração, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar uma meia nesse paciente para aumentar o retorno venoso. É colocar a perna para cima e entrar o mais rápido possível com a medicação apropriada. E trombose é uma coisa séria, Grace. A gente tem que tratar, como eu falei, evolui muitas vezes para embolia pulmonar. Hoje o tratamento com os métodos de diagnóstico é muito simples hoje fazer um diagnóstico de trombose venosa. Né? Antigamente, sem a presença do ultrassom, o ultrassom tinha uma limitação, o diagnóstico era clínico. E olha só que dado interessante. 50% dos pacientes que a gente não achava que tinha trombose, tinham. A importância de um exame e o diagnóstico bem feito também. Exato. Né? E assim, depois de algumas situações é muito comum. Por exemplo, existem algumas cirurgias que a gente sabe que se não fizer a prevenção, elas vão dar trombose. Por exemplo, cirurgia de quadril, alguns dados mostram que 80% dos pacientes que fizeram uma cirurgia de quadril e que não tomaram anticoagulante ou que não usaram meio de compressão vão desenvolver trombose. Inclusive, pode desenvolver trombose na perna que não foi operada. A importância de fazer o tratamento preventivo. Um paciente que vai ficar muito tempo acamado, ou uma cirurgia que tem uma exposição longa, né? Cirurgias abertas, ou como o doutor citou antes, cirurgia plástica, que o paciente passa muito tempo na sala. Isso, então a gente tem pacientes que primeiro, a prevenção das doenças circulatórias, de uma maneira geral, ela é feita com atividade física, ou seja, para a gente fortalecer os nossos membros inferiores, para que o sangue retorne ao pulmão e ao coração de uma maneira efetiva. A pessoa precisa se manter no peso, porque como a gente acabou de conversar, infelizmente o aumento do peso, o sobrepeso ou a obesidade, eles dificultam a circulação, aumentando a chance de dar dor na perna, de dar inchaço, de dar varizes, dar trombose, dar flebite, dar um monte de coisa. Inclusive erisipela está aumentando em pacientes que têm obesidade. Então, a prevenção nessa situação é essa, né? Atividade física, se manter no peso e uso de meio de compressão. E a prevenção da trombose adquirida é você, por exemplo, no caso de uma cirurgia, você conversar com o seu cirurgião plástico, cirurgião ortopédico, cirurgião ginecológico, para que ele ou um vascular avalie um risco trombótico dessa paciente, cada paciente tem um risco específico, e que se desenhe uma prevenção adequada. Seja ela com medicação, né, ou comprimido ou injeção, ou hoje em dia a gente recomenda que quanto antes o paciente saia da cama, melhor, porque daí vai movimentar a circulação e vai evitar o aparecimento de uma trombose ou de uma embolia pulmonar. Né? Grace, eu acho que esse é um tema bem extenso, a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando de trombose, porque esse é o nosso dia a dia. Né? A trombose venosa é uma doença que assusta, que infelizmente deixa em alguns pacientes sequelas, alguns pacientes desenvolvem úlcera de perna, né? A gente às vezes vê no consultório isso. Mas que felizmente, né, com o avanço das terapias, aí, das medicações, a gente vê que não tem tanto motivo para se apavorar tanto. Não, que são coisas
tratáveis e cada vez de uma maneira melhor e mais cômoda para o paciente. E deixando o paciente depois com uma vida assim, bem próxima do normal. Do normal. Né? Eu, por exemplo, eu sou um exemplo típico. Eu sou um exemplo típico exatamente daquilo que nós falamos, né? Eu já fiz uma cirurgia de joelho, fiquei com gesso por uma semana e depois de uma semana a minha perna inchou. Logo, a gente fez o diagnóstico de trombose venosa. Então, tudo que a gente conversou aqui, eu já passei como paciente. E é desagradável no começo, a gente fica preocupado, mas tratando de maneira correta, levando o tratamento a sério, né, fazendo atividade física, né, eu uso meias elásticas todo dia e a gente tem que ter essa noção e é importante que os pacientes saibam que tenham essa ciência e que os médicos também tenham, né? Então, o que eu acho que o objetivo desse podcast é a gente levar informação tanto para pacientes como, né, para familiares, para outros colegas, e que a prevenção é a melhor opção, né, para se evitar um problema que eventualmente pode até matar uma pessoa. É uma coisa bem séria, mas que hoje, né, felizmente, tem tratamento bem efetivo. Exato. Cris, obrigado mais uma vez, né, pelo nosso bate-papo, pelo nosso 5º episódio aí do nosso podcast. E não percam aí nosso próximo episódio, a gente vai falar mais sobre doenças da circulação. Se você perdeu algum episódio, dá uma olhadinha aqui no canal do YouTube, né, tem aí nas nossas redes sociais também, Circulação em Foco, e eu acho que tem bastante coisa legal, e o objetivo, como eu falei, é disseminar informação e manter todo mundo informado e atento às doenças da circulação. Obrigado e até a próxima. Até a próxima.